Olha, tem reviravolta no caso do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele. Eles estavam a caminho do Brasil quando foram detidos de novo no Paraguai para evitar que deixassem o país. Os dois estão envolvidos em denúncias de uso de passaportes falsos. Ronaldinho Gaúcho e o irmão passaram a noite em uma cela de uma delegacia especializada de Assunção. O craque fez um protesto colocando uma camiseta entre as grades. A Procuradoria-Geral do Ministério Público Paraguaio emitiu um mandado de prisão preventiva por uso de documento falso. O ex-jogador e o irmão foram presos a caminho do aeroporto, quando estavam programados para voltar ao Brasil. O Ministério Público Paraguaio nomeou um novo promotor para o caso. Eles seguem presos por tempo indeterminado. Horas antes, eles passaram 6 horas depondo em uma audiência na Justiça Paraguaia. O craque e o irmão, Roberto de Assis Moreiras, chegaram a ser liberados. Eles tinham fechado um acordo com o Ministério Público Paraguaio. O ex-jogador deu detalhes de como recebeu o passaporte adulterado do empresário brasileiro Vilmon de Souza Lira, que está preso. O Ministério Público Paraguaio não tinha oferecido acusação e alegou inocência de Ronaldinho e do irmão. Mas a Justiça não concordou e sugeriu uma pena leve. Actualmente ellos no se encuentran con medidas cautelares que lo prohíban salir del país. O advogado do empresário reconheceu que o cliente dele entregou os passaportes. Él dijo que entregó, pero entregó porque le entregó la señora Vale. Os promotores acreditavam até então que Ronaldinho e o irmão foram enganados por estelionatários. Os dois afirmam que não sabiam que os passaportes tinham sido adulterados e pensaram que os documentos eram uma cortesia do governo paraguaio. Os documentos, na verdade, pertenciam a 2 mulheres que foram presas. Os nomes delas foram retirados e foram inseridas as fotos e os dados do ex-jogador e do irmão. A polícia descobriu a farsa quando conferiu os passaportes no sistema de imigração. O caso abriu uma crise política no Paraguai. O diretor de imigração do país pediu demissão depois de trocar acusações com outras autoridades sobre problemas na emissão de passaportes. O mesmo juiz que na reportagem afirmou que não aplicou nenhuma medida cautelar contra o jogador, ou seja, que o liberou, voltou atrás horas depois. Uma nova audiência foi marcada para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, para decidir se Ronaldinho e o irmão dele permanecem presos. A decisão do juiz foi depois da descoberta do que as autoridades chamaram de plano de fuga. Elas dizem que Ronaldinho tinha saído do hotel em que estava e foi para um outro hotel mais perto do aeroporto e tinha comprado 2 passagens, uma para esta madrugada e outra para amanhã.